Olá, estamos começando a nossa programação desta noite, né? Nossa live com Carla Campos, que logo mais estará entrando. Seja bem-vinda, Fabiana. Logo mais estará Carla Campos entrando aqui no nosso canal para iniciarmos a nossa live, onde nós estamos discutindo a liderança protagonista, né? Os líderes protagonistas que o país necessita, as empresas necessitam de lideranças protagonistas. E a nossa enquete tem sido feita com executivos, com empresários, né? E com profissionais, tanto CEOs como também profissionais da área de recursos humanos, né? Essa tem sido os nossos convidados, né? Iniciamos convidando o presidente da Abraginfor, o Eliabe Serafim. Em seguida convidamos um CEO que foi, olha aí a nossa convidada já se apresentando, já está chegando aqui no nosso canal, Carla. Está chegando Carla Campos, está entrando Carla Campos aqui no nosso canal, hoje 21 de setembro, né? 21 de setembro, vamos lá, às 20 horas, Carla, estou aguardando o sinal de Carla para poder entrar aqui na nossa live, iniciarmos a nossa live desta noite pontualmente às 20 horas, já estamos aqui no ar. Carla, perfeito, estamos aqui. Olha aí, boa noite, Carla, seja bem-vinda. Boa noite, Fernando. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Você como está? Graças a Deus estou bem, com saúde, né, Carla? A gente tem que agradecer a Deus pela saúde que Ele nos dá para seguir a nossa jornada, né? Todo Isso mesmo. dia é um dia que a gente precisa estar agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem proporcionado, não é isso, Carla? Isso mesmo. Nem em plena pandemia, mais do que nunca, a gente tem que agradecer mesmo, né? Com certeza, Carla. E hoje é assim, nós estamos aí um ano atípico, né, Carla? Totalmente diferente de tudo que tivemos a oportunidade de vivenciar, né? Ao longo de Ver- todos esses anos. Esse 2020 realmente é o concurso. Não vamos ter, espero não termos nenhum outro ano igual a esse, né? Cada ano tem a sua história, não é isso, Carla? Cada ano. Isso mesmo, Fernando. A gente, assim, não sabe o que está preparado, né? A gente só tem que agradecer se estiver com saúde, né? E podendo fazer o nosso trabalho e poder educar os filhos. E isso é o que vale a pena nessa vida. Perfeito, perfeito, Carla. Carla, em primeiro lugar, quero agradecer a sua participação, ter aceito o nosso convite. Nós estamos aqui, mais do que nunca, fazendo um trabalho que envolve o nosso coach executivo, Carla, que iniciamos trabalhando os profissionais, né, de gestão, principalmente trabalhando a liderança protagonista, né? Visando desenvolver as lideranças protagonistas, que são tão importantes para as empresas nesse momento. Mas eu, antes de entrar justamente na nossa enquete e fazer a pergunta, que é a pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, eu gostaria, Carla, que você, uma executiva de recursos humanos de classe nacional, eu gostaria que você se apresentasse, você tem aí 3 minutos para você falar de você, se apresente, esteja à vontade, Carla, a palavra é sua. Obrigada, Fernando. Bem, eu sou a Carla, né? Estou hoje como gestora de recursos humanos de uma empresa nacional, né? Há 20 anos que eu atuo nessa área, né? Tenho formação em administração de empresa, pós-graduação em psicologia organizacional
e inúmeras capacitações de liderança, né? Então, a minha especialização realmente é trabalhar muito o desenvolvimento de líderes, né? E fazer com que esses líderes sejam os agentes de transformação nas empresas, né? Então, hoje a gente vem trabalhando com esse foco em desenvolvimento, tá? Então, eu tive vendo as lives de Ana, de Wellington, que tem 40 anos, são meus mestres, né? Sou seguidora deles e, assim, aprendi muito com eles durante esses anos, né? Então, eu sou um aprendiz deles, né? E fico muito feliz, muito honrada em também poder participar um pouquinho e dividir com vocês um pouco da minha trajetória, né? E contribuir aí nas organizações também. Perfeito, Carla, perfeito. Uma bela trajetória, né? Uma bela trajetória e que todos que estão nos assistindo estão tendo a oportunidade aí de ver e conhecer. Seja bem-vindo a Kika Queiroz, a Liliane, todos bem-vindos aqui à nossa live. Carla, essa sua trajetória permite que você e permitiu, né, que você tenha vivenciado, né, muitos momentos, né, de transformação nas empresas, tá certo? E a pergunta, para que a gente comece o nosso bate-papo, a pergunta que eu gostaria que você nos respondesse é: Carla, faltam líderes protagonistas nas empresas brasileiras? É uma pergunta bem sugestiva, né? Que gera aí uma expectativa de quem pergunta e de quem vai responder. Mas, infelizmente, Fernando, ainda falta, né? A nossa realidade é uma realidade muito de vítima. Então, os líderes protagonistas, né? Eles, por mais que exista todo um movimento dessa liderança em Certo, atingir resultados, certo. né? Eles continuam ainda fazendo esse papel de vítima. Por que, Então, Carla? Por que esse posicionamento das lideranças como se vitimizando, né? Por que isso? uhum. Fernando, hoje a gente trabalha nas organizações e a cobrança por um resultado é muito grande. Certo, E muitas vezes o líder, ele não foi preparado para sentar ali naquela posição, para estar líder. Ele é um certo, gestor de resultados, né? Ele foi capacitado. Muitas vezes, essa pessoa, ela iniciou sua trajetória naquela organização como um estagiário, como um analista, e ele foi subindo as posições dentro da organização até conseguir estar como gestor, certo? certo. E o fato de estar como gestor não necessariamente transforma essa pessoa em um verdadeiro líder. Então, quando a gente vai para a teoria do que é liderança, que é o exemplo, que é engajar, que é envolver, é o que falta nas organizações. Então, a gente encontra muitos gestores, né, que estão sentados em cadeiras de liderança, estão ocupando essas posições, mas esses gestores, eles não conseguem ser líderes, né? Por quê? Porque tem também o processo de aprendizagem desses líderes. Então, a liderança é algo que você tem que aprender e continuar. Você não é fazer apenas um curso de desenvolvimento de liderança que eu vou estar pronto para o resto da vida. Então, o Correto. que faz empresas muitas vezes se enganem em achar que porque fez em um determinado momento um treinamento que capacitou a liderança naquele momento, pronto, não precisa mais de nenhum tipo de capacitação, né? E muito pelo contrário, a liderança ela tem que ser estimulada a todo momento. Sem dúvida, sem dúvida. E as lideranças, eu diria assim, como ninguém nasce líder, né? Você tem um potencial, mas tem que haver o desenvolvimento, né? E algumas pessoas até exercem cargos, né, de comando, mas sentem assim uma dificuldade tremenda justamente por não serem líder, né, Carla? A empresa erra com isso na hora em que ela promove uma pessoa que não tem o perfil para exercer um cargo de comando, Carla. Por que as empresas fazem isso?
Fernando, eu diria a você que o principal ponto que falta hoje nas organizações para que a gente possa realmente desenvolver pessoas e fazer com que as pessoas estejam no lugar certo é o feedback, né? Certo. Então a gente fala, porque aquela pessoa, eu estou ocupando uma posição de liderança, mas eu não estou atendendo à expectativa daquela organização. E em qual momento a organização deixou claro para essa pessoa qual a expectativa que ela precisava dela? Muitas vezes, Perfeito. você promover a pessoa a ocupar um cargo de comando, né, no seu entendimento, agora é por conta e risco daquela pessoa, né? Correto. E eu, enquanto empresa, já fiz a minha parte. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes a gente precisa sim, né, dar a oportunidade, fazer com que a pessoa esteja líder ou gestor na organização, mas eu, enquanto empresa, o que é que eu estou fazendo para promover o desenvolvimento desta pessoa e para que essa escolha que eu também fiz seja mais adequada? Então, eu acredito, né, hoje que pecamos enquanto organização no momento em que a gente ocupa posições com pessoas que não foram capacitadas, eu não preparei aquela pessoa, né? E Perfeito. aí vou achar que a pessoa está pronta, né? Isso é uma grande falha. E o profissional por si só, muitas vezes se acomoda e também não Certo. procura seu autodesenvolvimento. Sem Então, é dúvida. um caminho de mão dupla. Você não pode apenas cobrar da empresa e a empresa também não pode cobrar apenas desse profissional. Perfeito. Eu acho que tem que haver aí um equilíbrio das ações, né? Mas eu entendo, viu, Carla, que o principal fator está no profissional, está no executivo, porque se ele não tiver a vontade, a boa vontade de querer buscar o seu desenvolvimento, a empresa pode colocá-lo em diversos treinamentos, ele pode colocá-lo em toda a condição e a pessoa não se desenvolver. O Rafael está fazendo uma pergunta aqui: a liderança vai se construindo com o tempo. É, com razão, Rafael. É a vivência que vai fazendo com que o profissional ele exerça um papel maior. Mas o profissional precisa querer, né? Ter boa vontade de querer se desenvolver, buscar esse desenvolvimento. Não é isso, Carla? É o ponto principal, né, Fernanda? Eu diria que é a atitude do profissional em buscar esse desenvolvimento e ele muitas vezes precisa também sinalizar quando ele tem dificuldade, que muitas vezes eles também não sinalizam, né? Perfeito. Então eles ficar no anonimato do que realmente eles se sinalizarem aquilo que não está legal naquela gestão ou na própria organização. Mas é muito importante que esse profissional realmente ele busque esse autodesenvolvimento. Ele precisa, se ele está naquele momento enquanto gestor, enquanto líder, ele tem que procurar também os pontos que precisam ser melhorados, né, no dia a dia dele e na vida e na carreira dele. Né? Então, a gente aprende muito durante a trajetória da gente, falando-se de liderança, nos treinamentos, né, que o líder ele tem que fazer com que a equipe seja uma seguidora. Né? Então, a equipe é um exemplo de líder. Então, muitas vezes o que a gente vê justamente é uma equipe desmotivada, é uma equipe que não dá um resultado, porque ela está vendo aquele reflexo, ela está vivendo aquele reflexo. E no meu ponto de vista, se eu estou hoje, né, ocupando uma posição de liderança, independente de qualquer fator, eu tenho que estar ali sendo realmente esse exemplo para essa equipe. Perfeito, perfeito. Aos nossos convidados que estão aí assistindo a nossa live, é muito importante o que a Carla está expondo, né? Porque é uma experiência de vida no setor que é a área mais rica da empresa, que é recursos humanos. Então, é importante que todos observem que as informações que estão sendo aqui trabalhadas servem para vocês no dia a dia da operação. Um líder, muitas vezes, né, Carla, quando ele não se apercebe da necessidade de mudança, ele deixa a equipe solta, ele não faz o acompanhamento correto da equipe, e a equipe solta
não gera os resultados que a organização quer, né? Às vezes aquele líder que todo mundo gosta dele, quer trabalhar com ele, mas ele não exerce um papel de liderança orientadora, formadora, né? E isso só se vê aonde? No resultado. E o resultado, quando não aparece, o prejuízo é grande, né? Não volta mais atrás do tempo, né, Carla? Nós temos Não muito isso no mercado, Carla. Perfis dessa tem. natureza. É interessante quando a gente fala aí na questão da liderança, quando a gente vai na prática mesmo analisar as pesquisas de clima que a gente Sim, hoje aplica nas certo. organizações. E ali é a fala do colaborador, né? O colaborador Perfeito, está dizendo que precisa ser melhorado naquela área, naquela empresa. E perfeito. o que a gente mais se depara é justamente, primeiro, com a falta de comunicação do líder com a sua equipe. Então, essa falta de comunicação deixa realmente as equipes sem propósito. Motivada, né? Isso. E isso faz com que a nota daquela área ou daquela empresa, ela realmente tenha uma caída muito grande no fator comunicação. Certo. Então, o líder, né, assim, a gente trabalha muito voltado para práticas do nosso dia a dia, né? O poder da conversa, o poder do feedback, o poder da transparência, né? O funcionário, ele só vai se sentir bem naquela organização e vai dar o resultado se esse líder for um exemplo, se ela confiar nesse líder. Então, Perfeito, os pilares que a gente trabalha em clima é esse pilar da confiança. Eu perfeito. confio nas pessoas para quem eu trabalho. Então, o funcionário ele vai ficar bem naquela empresa se ele confiar nesse líder, se ele gostar do que ele faz, né? E se ele gostar também do clima, se ele gostar das pessoas com quem ele trabalha. Então, ele vai acabar, assim, aquela entidade, aquele departamento, ele vai ser bem avaliado, porque esse tripézinho que a gente fala é o que vai dar sustentação para quê? Para o resultado. Com certeza, com certeza. Ô, Carla, e com essa pandemia e com a mudança do desenvolvimento das atividades, levando para casa o home office, surgiu a figura do home office, todos os profissionais tiveram que fazer uma imersão em tecnologia de uma forma muito radical. E aí, surgiram lideranças protagonistas nesse momento de pandemia, ou é aí que está se enxergando que não tem liderança protagonista? Como é que se apresentou? Sejam bem-vindos todos, o Manuel Teixeira, o canal da Rede J, tá certo? Sejam todos bem-vindos aí em nossa live. Estamos concorrendo com monstros sagrados nesse horário, viu, Carla? Esse horário é É um verdade. horário nobre e nós estamos concorrendo com eles, viu? Sejam todos bem-vindos, Diego, Leão, Lisete Valença. Mas, Carla, a palavra é sua. É aí que eu conheço, que já esteve aí trabalhando em parceria comigo. Obrigado aí, gente, por essa presença. Realmente é um horário bem desafiador, né, Sem Fernando? dúvida, sem dúvida. Mas vamos para da pandemia, né? A pandemia, Fernando, realmente foi uma caixinha de surpresa para todos. Quero só Então, abrir por uma mais que janelinha. Quero só abrir uma janelinha. O Rafael está fazendo uma provocação questionando se o Lula é um líder protagonista. O Lula é um líder protagonista, Rafael, só que é uma liderança do mal. Eu vou fechar a janela. A palavra é não sua. vamos falar de política, tá? E aí, Fernando, o que é que a gente vê nessa pandemia? Que os líderes, quem não era protagonista teve que se tornar protagonista, certo? E aí, por quê? Porque foi muito desafiador você ter que liderar à distância. Você viveu uma realidade onde você nunca imaginou que poderia viver. Alguns já tinham essa prática do trabalho home office, em trabalhar à distância, mas a maioria não. Então, para o líder, ele teve que se reinventar. Ele teve que, nesse momento, para que as empresas, aí eu falando de uma organização que eu estou presente hoje, né, as Sim, equipes estão com alta produtividade. Então, perfeito. isso tem um papel fundamental dessa liderança, porque ela está Sem mais dúvida. presente.
Então, assim, saiu da zona de conforto, né? Todo líder precisou sair daquela zona de conforto para quê? Para que ele pudesse realmente mostrar que essa equipe, que ele sabe liderar essa equipe e que essa equipe vai dar o resultado esperado por essa organização. Então, mais do que nunca, foi necessário, né, o líder ele trazer esse protagonismo para a mesa e ele mostrar o porquê ele está ocupando essa posição. Então, Perfeito. é algo empreendedor, né? Assim, a gente fica analisando, como é que aquela equipe tinha uma produtividade que hoje está sendo aí um destaque, né? E isso se comenta em todos os fóruns que eu venho participando de RH, nas conversas que a gente vem tratando. Então, esse modelo de trabalho à distância, esse modelo de não estar ali próximo, aproximou ainda mais as pessoas. Então, Perfeito. aquelas que mal tinham uma reunião por semana passaram a ter duas, três ou mais. Que coisa boa. Foi uma surpresa, então, né, Carla? Uma boa surpresa, né? Uma boa surpresa. Agora, ô Carla, nós sabemos que o líder protagonista, ele tem que ter três grandes pilares, né? Três grandes pilares. O primeiro pilar é a formação humanística, né? Ele tem que ser uma pessoa de relacionamento humano, que ele saiba tratar bem as pessoas, ele saiba realmente ser forte com o problema, mais leve com a pessoa, né? Com as pessoas. Então, esse é o primeiro grande pilar, que ele precisa ter isso desenvolvido, o lado humano do executivo. Temos o segundo pilar, que é o lado do relacionamento de longo prazo, ou seja, o executivo ele precisa ter uma rede de relacionamento humana de longo prazo para que ele possa crescer, trazer dentro dessa rede soluções para as empresas que ele está desenvolvendo o seu trabalho e, consequentemente, agregar valor, né, para a organização. E o terceiro pilar são as competências essenciais. E essas competências essenciais aí vai variar de cada formação e de cada cargo que aquele executivo esteja exercendo, seja na área industrial, seja na área comercial ou na área financeira, né? Ele então vai ter competências específicas. Mas os dois pilares não. Todos eles têm que ter o lado humano, né? E o lado da rede de relacionamento de longo prazo. Você já enfrentou, já teve no seu plantel de executivos, Carla, executivos que têm a competência essencial fantástica, mas é zero no relacionamento humano? Sim, muitos, né? Assim, isso é uma grande realidade. E aí é o que a gente chama dos especialistas, né? Então, essas pessoas, eles iniciaram sua trajetória, né? Excelentes especialistas, né? E por algum momento eles chegaram a ocupar a posição de liderança nessas empresas, porém eles não desenvolveram, eles não têm habilidade para tratar com pessoas. Por quê? Porque ele é bom técnico. Então, isso acontece com muita frequência. E aí a gente acaba tendo que ajudar essas pessoas para que elas realmente identifiquem esse lado humano, se elas vão conseguir ou não lidar com gente. Então, assim, não é um papel muito fácil, porque está na essência dessas pessoas. Então, nem sempre você consegue ter bons relacionamentos, porque já está na sua essência. Perfeito. E muitos dizem assim, eu não gosto de gente. Eu deixo esse papel com Carla, que é do RH, certo? Mas assim, isso vai fazer parte da nossa Eu trajetória, gosto isso de vai máquina, eu gosto de robô, eu não gosto de gente. é mais um robô, isso. Estou vendo um monte de gente entrando, Edson Monteiro, Bosco, muita gente, Todos, Irley, Lisé, que legal, gente. Obrigado. todos sejam bem-vindos à nossa live. E Então, olha, assim, a gente vai viver com pessoas e com líderes que realmente eles são excelentes técnicos e o nosso papel nesse momento é ajudá-los nessa transformação, para que eles possam entender a importância das pessoas no dia a dia. Então, é ele entender que aquele resultado que ele tanto almeja, ele vai conseguir porque ele tem essas pessoas, perfeito. né? Então, tiver esse lado humano, se ele não tiver desenvolvido, ele não vai ter sucesso, porque assim, as pessoas vão se afastar, Correto. né?
é muito importante. E aí entra o nosso papel, o nosso grande desafio, que é ajudá-los, né, a transformar essas atitudes e essas competências, desenvolver essas competências que faltam nesses profissionais. Carla, você falou muito bem que um instrumento, uma ferramenta muito útil utilizada pela área de recursos humanos para avaliar é a pesquisa de clima e cultura organizacional. Fora a pesquisa de clima, que outro instrumento vocês têm utilizado hoje para identificar uma insatisfação dos colaboradores em relação à alta liderança, à governança, né, da corporação? Hoje, Fernando, a gente tem uma prática na empresa que é conversar com essas equipes. A gente chama Café com DHO. Olha que E maravilha. aí, porque assim, o líder não participa dessas conversas, né? Nós estamos apenas o RH com as equipes e a gente colhe frutos muito produtivos, né? E a gente consegue o dia a dia dessas equipes, porque a gente escuta, então a gente consegue levar ideias, transformar em várias ações, né? Então a gente tem um plano de ação para depois realmente monitorar e prestar conta, né, do que é feito. Perfeito. E é interessante porque assim, eles abrem o coração, as pessoas abrem o coração. Por quê? Porque estabelecemos uma relação de confiança. Então, no que eles falam, e aí eu costumo brincar dizendo que o café do DHO é igual a Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Eles não se preocupem porque de lá não sai nada. E realmente, a gente consegue só extrair o que é bom. Então, além disso, eu acredito que a gente escutar as pessoas, né? O líder poder trazer também para a área de desenvolvimento humano sugestões de melhoria e a gente está no dia a dia presente com essa liderança, né? Eu acredito que é o que vai fazer toda a diferença. Essa forma é uma forma informal, né, e leve de estar próximo dos colaboradores e deixar eles bem à vontade para falar, né, Carla? Excelente ideia, gostei dessa. É o café com Café com DHU, DHO, que é o café com DHU. desenvolvimento humano e Muito bem. organizacional, isso. Está aí nossos ouvintes, né, para também levar para suas empresas o café com DHO como forma de captar dos colaboradores aqueles pontos que eles entendem que estão incomodando, né? Às vezes existem alguns cravos, né, que ficam ali incomodando o profissional em função da forma do executivo em tratar ou em tentar resolver um problema, né? E essas formas precisam ser trabalhadas e desenvolvidas. E o RH precisa ter esses indicadores, né, para que possa trabalhar os executivos. E também trabalhar os colaboradores, porque os executivos também têm queixas, né, dos colaboradores. Os colaboradores também precisam ser protagonistas, não é isso, Carla? Não dá para ser só executivo e protagonista. Assim, muitas vezes, Fernando, eu converso muito com os colaboradores também, e nessas conversas eu gosto muito de dar dicas do que ele pode fazer também para ajudar o líder, né? Então, muitas vezes o colaborador fala, mas essa informação não veio, ou o meu gestor agiu de uma determinada maneira inadequada, teve uma postura que não é a mais correta. E aí a gente precisa também estimular e precisa também mostrar para essas pessoas que eles precisam sair desse papel de vítima, né? E também ousar, e também chamar esse líder para conversar, e também sair daquela caixinha que é a sua zona de conforto. Então, as pessoas não estão acostumadas, a pandemia trouxe, certo? Essa possibilidade do colaborador ele também sair um pouquinho do vítima e ser protagonista. Então, tudo isso realmente as pessoas precisem, a cada dia, eu diria a você, agir mais, ter mais atitude, né? Então, é importante que cada pessoa, ela tenha essa consciência que a atitude dela é que vai fazer a diferença naquele ambiente e não necessariamente esperar apenas que o líder lhe oriente, né? Então, não necessariamente
falou muito nessa questão do autodesenvolvimento, da liderança, né? Falou muito que assim a empresa tem o papel dela, mas eu, enquanto colaborador, eu sou importantíssimo também para que eu ajude meu líder e minha organização a melhorar. Perfeito, perfeito. Essa é a tese que nós defendemos no nosso trabalho, Carla, do coach executivo. Porque nós entendemos que o líder, ele tem que, em primeiro lugar, liderar a si mesmo, né? Ele tem que se preparar, porque ele não vai nunca poder desenvolver a atividade profissional dele se ele não se preparar. Então, em primeiro lugar, ele tem que liderar a si mesmo, se preparando para isso. Em segundo lugar, ele tem que liderar seus superiores. Como é que ele vai liderar seus superiores? Vai liderar levando soluções. Então, se o colaborador não age dessa forma, ele não vai ser promovido. Ninguém vai olhar para ele. Então, ele precisa liderar o superior dele levando soluções. Ele precisa liderar os iguais a ele, né? Os iguais a ele, como é que ele vai liderar? Colaborando, apoiando, fazendo com que os problemas do par dele, seja gerente, seja coordenador, ele possa contribuir no desenvolvimento do colaborador. Assim ele vai cada vez mais se formar como uma liderança protagonista. E muitas vezes os profissionais não se apercebem disso, né, Carla? Ficam naquela função, não, eu estou aqui, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, eu estou aqui há 7 anos, 6 anos e não consigo sair dessa função. Não é por aí, né? Não é por aí. Porque muitas vezes ele tem até potencial, mas, como você bem colocou, falta atitude, né? Falta atitude para mostrar que tem a capacidade para exercer um cargo maior. Se ele hoje é um analista, seja comercial, financeiro, ou de custos, ou de orçamento, ou mesmo da área industrial, ele tem que se mostrar que tem competência para exercer cargos maiores e não ficar esperando seguir um plano de carreira que a empresa disponibiliza, né? O que é que se faz para fazer essa turma despertar para Jesus, Carla? O que é que se tem que fazer? Fernanda, olha, é o seguinte, as pessoas elas projetam a carreira delas dentro das empresas que elas trabalham e não na vida. Então, o que nós costumamos realmente a se deparar no nosso dia a dia são com profissionais que passam para a gente assim: eu estou aqui há 5 anos, nunca fui promovido, a empresa não olha para mim, eu estou desmotivado porque eu não sou valorizado. E a primeira pergunta que se tem que fazer é: qual é o propósito de tua vida? Onde é que você quer chegar? Porque você não pode criar expectativa de desenhar sua carreira nessa empresa. Você tem que criar expectativa do que você quer para a sua carreira e se acontecer nessa empresa, maravilhoso, né? Maravilha, porque teve essa oportunidade, mas para isso você tem que ter uma série de atitudes para que esse seu caminho ele seja traçado. Então, o que nós encontramos no nosso dia a dia é muito profissional que realmente quer esperar essa carreira dentro de uma determinada organização, mas que também não tem nenhum tipo de atitude para que isso aconteça. Então, o importante do profissional, primeiro é ele se conhecer, primeiro é ele saber onde ele quer chegar, né? E o que é que ele desenhou para a carreira dele. E eu recordo em alguns momentos da minha vida aquela linha do tempo que a gente faz. Com tantos anos eu quero ser mãe, com tantos anos eu quero ocupar um cargo de gestão, né? Com essa idade ou com essa experiência eu quero estudar. Então, é muito importante que o profissional ele faça essa sua linha do tempo e ele desenhe metas para que ele consiga alcançar. E não necessariamente ele fique esperando apenas que aconteça porque acha que porque a antiguidade é posto, a empresa tem a obrigação de promover. Então, se a gente pensar dessa maneira, vai chegar um momento que nas empresas a gente vai ter um monte de gestor, porque todo mundo vai ter que ser promovido a um cargo de gestão para poder ter sua carreira desenvolvida ali. Com certeza. A pirâmide vai eu vejo achatada, né? Não vai ter espaço. O Manuel Teixeira fez um comentário, Carla, que o mercado ele
ele obriga os profissionais a se prepararem, mas nem todo profissional pensa assim, viu, Manuel? Nem todo profissional pensa assim. E como a Carla colocou, é muito importante que o profissional busque o seu desenvolvimento, não pensando numa carreira dentro de uma empresa, mas busque o seu desenvolvimento para a vida. É para a vida, não é para uma carreira dentro de uma empresa. Porque ele pode, se ele se desenvolve, ele pode ser um empresário, ele pode seguir uma carreira empresária e não ser um profissional de uma organização. Ele mesmo pode abrir a organização dele. Por isso a importância de se preparar. Carla, você chamou a atenção da régua do tempo. A gente tem colocado aqui para todos os nossos ouvintes, né, das nossas lives a importância de fazer uma régua do tempo. Durante uma semana, você relaciona desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, e ali você marca o tempo das atividades que você desenvolveu dia a dia. Quanto tempo você gastou com você naquele dia, quanto tempo você gastou com o seu superior, com seus iguais, com os seus colaboradores, administrando os seus colaboradores. Relaciona o tempo, isso é fundamental. Ao longo de uma semana, aí a gente vai poder avaliar aonde você está gastando mais a sua energia. A régua do tempo, Carla, você colocou muito bem, é fundamental. E isso o executivo precisa despertar. Poucos executivos param para refletir sobre isso, Carla. Então, é um processo interessante. E o protagonista... Por favor. A nossa live deu uma cortadinha aqui, Fernando. Não sei se foi minha internet ou a sua, mas aí deu uma caidinha. Mas, assim, falando-se do linha do tempo para o executivo, nós vivemos hoje numa rotina, né? Que a pessoa ela não consegue se planejar, ela vai assim. O dia acontece, começa e termina que ele não consegue cumprir um terço do que está ali na agenda dele para aquele dia. Né? Então, o executivo, ele precisa, eu não diria nem só o executivo, mas todas as pessoas, elas precisam começar a entender que o planejamento do dia, da vida, né, é o que vai fazer a diferença para o sucesso dessa pessoa. Porque a gente vai como um bombeiro apagando incêndio, se a gente não conseguir parar e se organizar. Então, essa régua do tempo, a gente chama muito de espaços vitais, né? Onde é que eu estou direcionando minha energia, onde é que eu preciso tirar um pouquinho desse espaço e jogar em outro espaço, para que realmente eu não para que eu não consiga ficar com aquele sentimento de que eu não estou dando conta. Então, todo executivo precisa realmente se planejar e precisa redesenhar a sua vida para que ele consiga dar conta não apenas do seu lado profissional, mas do seu lado pessoal também. Porque ele tem que dedicar tempo, ele tem que ter ali aquele equilíbrio onde um lado tem que compensar o outro. Então, assim, hoje, né, quem hoje está como um líder protagonista, ele precisa entender, né, que é necessário ele fazer esse planejamento para a sua vida. Sem dúvida nenhuma. Está aí, vocês que estão nos assistindo, muita atenção nas palavras de Carla, que é uma coisa extremamente importante. Muitas vezes o profissional deixa em segundo plano a reflexão sobre o seu dia a dia, a reflexão sobre as atividades que está desenvolvendo, o planejamento do dia de trabalho, né? Você planejar o início do dia, o que eu vou desenvolver, o que ficou pendente, que precisa ser regularizado. Então, são ações simples, mas que fazem uma diferença muito grande no resultado das organizações. As empresas, hoje, elas querem profissionais que realmente façam as coisas acontecer, façam as transformações, levem soluções para o empresário. O empresário não contrata um executivo para que ele dê as instruções. Não, o empresário contrata um executivo porque ele quer adquirir também conhecimento desse executivo. Concorda, Carla? Sim. Né? Então, assim, o empresário, quando ele contrata, ele está contratando o executivo especialista, porque ele não domina todos os assuntos. Então, se eu, ao invés de dar a solução, começo a levar problema, então é mais fácil ele administrar. Né? Ele vai chegar um momento que ele vai dizer, não, eu preciso da solução. Né? Então,
o profissional ele precisa entender que problemas vão existir, mas para cada um existe uma solução, né? E eu tenho que propor, mesmo que a minha proposta não seja mais adequada, mas vai chegar um momento que vai chegar em um consenso e dizer, vamos lapidar e ser esse resultado que a gente quer. E se eu faço o contrário, eu só levo o problema, ou então eu jogo de volta para o dono da empresa ou para esse empresário o problema, então aquela posição que eu estou ali ocupando, ela não tem nenhum significado. Eu não estou fazendo, né? O líder, ele tem que entender que ele passa a ser um representante da empresa a partir do momento em que ele foi delegado a assumir aquela postura, assumir aquela posição. Então, ele é o representante legal da empresa. Então, ele precisa ter a postura da empresa. Ele precisa se posicionar, né, e agir como se fosse o dono, com as atitudes que o dono espera que ele tenha. E muitas vezes o que a gente encontra é justamente a liderança que diz assim, não, vou perguntar a esse empresário o que ele quer que eu faça. Eu não vou propor nada, porque eu não quero me arriscar, eu não quero usar. E aí é a grande falha, né? Então, a gente vive, né, nas organizações, e enquanto estamos em posições de liderança, nós precisamos ser esse representante desse empresário. A gente tem que agir como sendo o dono e fazer o melhor para que aquela organização ela possa realmente atingir o resultado que ela espera. Então, não adianta apenas a gente estar ali sentado na cadeira e dizer assim, eu sou o gestor, né? Primeiro, a gente não é. Nós estamos, né, enquanto gestores naquele momento. E para a gente estar ali foi delegado muita responsabilidade e também muita autonomia, na maioria das vezes, para que realmente eu possa honrar essa representatividade que aquela organização está me dando. Com certeza, Carla. Eu conheço um empresário, Carla, que ele afirmou para mim o seguinte: olha, Caldas, eu não vou mais ficar com fulano, porque o que ele tinha para ensinar, né, ele não cresceu mais, ele parou. Ele não está trazendo mais conhecimento, inovação para o nosso negócio. Veja que coisa, né? A percepção do empresário. E aí trocou a equipe, trocou o profissional, o executivo, trazendo outro profissional que ficou com ele até o final da operação. Então, isso mostra que um executivo, e não só o executivo, mas como você bem colocou, os colaboradores, todos os colaboradores, têm que se preparar para poder continuar crescendo. E esse crescimento não é só na empresa, é um crescimento na vida, não é isso, cara? É um crescimento na vida pessoal dele, não é isso? Isso mesmo, Fernando. E acontece com muita frequência, né? A gente se depara com esse cenário onde os executivos e profissionais, eles passam a não produzir mais, eles entram naquela linha de não trazer mais nada que possa agregar, e o grande risco é essa pessoa, se a gente não entender que é o momento realmente de substituir, ela passa a ser aquele profissional que vai desagregar sempre. Então, ele vai estar sempre contra todo mundo, ele vai estar sempre com aquela imagem de que agora não é mais o meu tempo, né? E aí é onde a gente vê o que é o mais triste, é eu estar nessa organização apenas pelo meu salário. E aí eu não tenho propósito, né? Eu não tenho propósito, porque assim, é mais do que provado que para você realmente estar feliz em uma organização, o salário e benefícios, ele não vai ser o primeiro fator, isso não é um ponto determinante, Com né? A certeza, pessoa com vai, certeza. E né? você, A pessoa precisa, ela vai precisar realmente estar ali feliz pelo fato de, primeiro, ela gostar de todo aquele ambiente, gostar e assim, eu venho trabalhar com prazer. Então, tem sentido, tem que ter sentido. Então, a partir do momento que deixa de ter sentido, e aí a pessoa fica totalmente aí desengajado, como falou o Edson, o e Edson está acaba não, chamando a atenção aí do termo, desengajado, né? É muito triste não isso, né, Carla? Um profissional desengajado da organização, né? É muito triste. Um profissional assim, ele tem que ter a consciência que é melhor ele
pedir licença, sair da empresa, sair da empresa. Mas aí fica aquela questão de querer ficar para ver até onde fica, né? Até onde a empresa vai mantê-lo assim, né? Para garantir a remuneração dele. Isso é horrível, porque queima o profissional do mercado, né? Queima É verdade. totalmente. E olha que E nós assim, temos no mercado muitos profissionais que passaram por esse estágio, né, Carla? muitos. Eu acredito assim, Fernando, que quando a gente fala no propósito de vida, né, eu preciso entender que aquela companhia, que essa empresa que eu trabalho, eu também vou ter esse alinhamento com o propósito dessa empresa. Porque a partir do momento que eu não tenho esse alinhamento, né, eu, enquanto profissional, estou trabalhando nessa organização apenas por uma questão do meu sustento, né? Eu deixei de ter sentido para mim, para minha vida, e também passo a não gerar o que a empresa precisa, que é ter essas pessoas engajadas e fazer com que realmente a empresa ela possa vir a ter mais perenidade. Então, hoje o que a gente se depara muito, né, nas empresas é a gente encontrar esses profissionais que eles não estão mais engajados, que eles não têm mais alinhamento aos propósitos da empresa, que assim os valores deles são totalmente desalinhados com os valores da Desalinhados, organização. né? E aí o que é que acontece? Acontece que a empresa passa a gastar muita energia, né? Os empresários gastam energia com esses profissionais. Esse profissional também se desgasta e acaba se queimando, como você falou, no mercado, porque o mercado se fala, né? É, Então, a assim, Fabiana está chamando a atenção disso, né? Sai queimado da empresa, né? Efetivamente, né? justamente. Agora está aí a mensagem que a todos que estão nos ouvindo e assistindo a nossa live é um ponto para refletir, avaliar dentro da sua empresa, que você é gestor, você é líder protagonista. Leve essa fala de Carla e esse conhecimento que está sendo aqui exposto, né? Para que você também reflita dentro da sua organização, né, Carla? É uma oportunidade de ouro, né? Justamente, Fernando, assim, o bom das lives é que a gente aprende com todo mundo, né? Então, é essa troca do que os participantes passam para a gente, do que a gente tem de conhecimento e também pode passar para esses participantes, até porque, além de gestora, eu também sou colaboradora daquela empresa. Com Então, assim, a certeza. gente tem papel dos dois, né? E a gente tem que honrar esse papel. E é muito importante você entender esse seu papel dentro dessa organização, né? E assim, a gente precisa realmente a cada momento trabalhar cada vez mais o desenvolvimento das pessoas, não apenas a parte do técnico em si, mas principalmente a gente voltando-se para o comportamento, para essas competências essenciais que você falou lá no início, né? Não somente voltadas para a questão humanística e de pessoas, mas a gente precisa identificar enquanto organização o que é que eu preciso desenvolver de competências com essas pessoas. Né? O que é que meus colaboradores eles precisam conhecer e precisam mudar de comportamento? Porque a competência ela vai se desmembrar nos nossos comportamentos do dia a dia. E a gente precisa deixar claro para as pessoas quais são os comportamentos que eu desejo que essas pessoas tenham. Como é que elas precisam no dia a dia agir para que eu possa realmente contribuir nesse plano de desenvolvimento? Então, o processo de liderança, o processo da liderança, o processo de você desenvolver pessoas, é um processo muito bom, é algo que dá prazer, você poder sentir que você conheceu uma pessoa que não tinha que você formou, que você transformou. Então, a liderança protagonista, ela é transformadora. Ela tem que entender que o papel dela é transformar as pessoas, né? E não necessariamente é ela mandar e o outro Aham. obedecer, né? Então, assim, a gente precisa trazer esse conceito para as organizações, porque líder, né? Ele vai transformar essas pessoas e ele vai conseguir o resultado que ele quiser, porque ele transformou e porque as pessoas se engajaram e acreditaram, né? E vão ali dar continuidade ao que ele ensinou.
né? Então, é muito interessante, porque muitas vezes as equipes entendem que só é líder quem está ocupando uma posição de gestor, né? Aham. E nas nossas equipes, nós temos vários líderes, né? E essas pessoas que não estão em uma posição de gestão são as peças fundamentais que vão fazer com que o líder tenha sucesso, porque eles vão ajudar no dia a dia com os demais itens da equipe, né? Com as demais pessoas daquela equipe. Então, assim, hoje o líder ele tem que entender o papel transformador dele. Com certeza. Carla, infelizmente a hora está chegando, né? E eu queria que você desse uma mensagem para as lideranças que estão nos assistindo, para os executivos que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, né? Que essa live fica Uhum. gravada. Então, muita gente assiste a nossa live após a divulgação dela no canal. Então, qual mensagem você gostaria de dar para fazer esse fechamento desta noite, da nossa live? Com muito prazer e satisfação estar aqui com você, com essa cabeça, essa jovialidade e esse conhecimento tão importante sendo transmitido para todos. Qual a sua mensagem para os líderes protagonistas e para aqueles que ainda não são protagonistas, tá certo? Essa, assim, eu acho que é para todos os protagonistas, né? Vamos dar uma mensagem para todas as pessoas protagonistas. Fernando, ser protagonista, né? Eu tenho como um conceito que eu aprendi há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Tá, Que eu trabalhei em uma organização onde a gente fez um programa de desenvolvimento de líderes e eu fui treinada para ser multiplicadora desse programa. certo. E a gente tem lá três palavrinhas que um líder protagonista precisa usar no seu dia a dia, tá? Que é não criticar, não lamentar e não justificar. Que E maravilha. eu levo três palavras, né, assim, para a minha vida, não somente no meu trabalho, mas a gente precisa, enquanto protagonista da nossa vida, né, a gente Repita, precisa repita, por favor, Carla. Repita as palavrinhas. não somente enquanto líder, né, a gente precisa ser protagonista, mas precisamos ser protagonistas de nossas vidas, porque as escolhas somos nós que fazemos. Então, se eu obtive sucesso ou não na minha vida, né, é decorrente das escolhas que eu fiz, né? E Perfeito. a gente tem tintas e pincéis na nossa mão para a gente pintar essa história. Cabe a cada um, né, desenhar esse caminho. Então, é muito importante, assim, eu costumo passar isso para as pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo. A gente precisa, nesse momento, né, além de estar ali muito junto em desenvolvê-las, elas precisam querer se desenvolver. Perfeito. Então, né, é o mais importante nesse momento. Então, é importantíssimo que todo mundo consiga entender esse conceito do ser protagonista. Então, para eu poder ser um líder protagonista, eu tenho que ser protagonista da minha vida primeiro. Com certeza. Que coisa boa, Carla. Fico muito feliz, né, em ouvir a sua mensagem. O Manuel Teixeira repetiu ali as três palavrinhas ali que você destacou, né? Tá de parabéns. Nós, mais do que nunca, queremos aproveitar e convidar todos. Amanhã nós vamos ter o nosso culto executivo com a série de como implantar uma controladoria na sua empresa. Estaremos amanhã iniciando a área de planejamento estratégico e orçamento. Quero aproveitar para convidar todos para participar da nossa live de amanhã às 17 horas, tá certo? Carla, muito obrigado pela sua fala, pelo seu conhecimento, ter trazido aqui nesta noite. Nós estamos no limiar do time, né, que o Instagram permite para a gente, mas com muita alegria e com tristeza, porque vamos ter que encerrar. Mas é uma satisfação muito grande, tá certo? Em ter a oportunidade de compartilhar com você e com todos que estão nos ouvindo esse conhecimento que você tem, essa vivência que você tem e que permitiu enriquecer a todos nós. Muito obrigado, Carla, muito obrigado a todos, né?
Não deixem de curtir, não deixem de comentar, não deixem de compartilhar a nossa live para seus amigos e para aquelas pessoas que você entende que é importante para elas conhecer esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui, por Fernando Antônio de Barros Caldas. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, às 17 horas. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.